Bom, boa tarde a todos. Então, estamos aqui para o nosso último encontro e eu já li as avaliações de vocês, foram todas muito boas. Agradeço vocês terem se esforçado e feito o tema de casa. Então, para não ficar uma coisa chata, eu preparei, já que é nosso último encontro, baseado no caso clínico, eu pensei a gente aprofundar um pouquinho e eu preparei uma pequena aula sobre osteogênese imperfeita, que eu garanto que não vai ser chata, mas ela estimula a pensar como que a gente responde quando entra uma teleconsultoria e qual é o modelo, que nem eu disse para vocês, nós sempre estaremos oferecendo um apoio para vocês, tá? Então, vamos lá. De novo, qualquer coisa, vocês podem, no final, ou mesmo durante, digitando perguntas, que a Natácia está aqui comigo, e digita, tá? Então, osteogênese imperfeita. Então, eu aproveitei para a gente aprofundar um pouco algumas coisas teóricas, e eu mostro nesse slide aqui quais são as consequências de mutações quando elas acontecem em um determinado gene, tá? Então, as mutações são muito frequentes, espontaneamente, elas acontecem quando há a replicação do DNA, na maioria das vezes, e podem também ser induzidas por fatores ambientais que aumentam a probabilidade de uma mutação, tá? Então, eu usei esse exemplinho aqui, se a gente tivesse, se o nosso código genético estivesse escrito rato, tá? E acontecesse algumas mutações, eu botei exemplos aqui, tá? Existem algumas mutações que trocam um pouco da informação, mas a palavra, ou seja, a informação genética continua sendo lida corretamente, tá? Então, aqui ó, o rato a gente mudou por minúscula, mas a função continua mantida. Eu posso notar que está escrito errado, ali o T está com letra minúscula, mas eu continuo entendendo, tá? Tem, por exemplo, se eu trocasse o T por um I, eu continuo tendo função, por exemplo, a palavra continua tendo sentido, mas é uma função completamente diferente. Então, eu não tenho mais um rato, mas eu tenho um raio, tá? Se acontece, tem outros tipos de mutação em que a gente tem realmente um dano maior, e aí eu tenho, que nem aqui, a perda da função, tá? E algumas vezes a gente tem também, e na maioria das vezes, um sistema de reparo dentro do DNA que é muito bom, e a gente restaura a função mesmo tendo um dano, e eu volto a ter o rato normal, tá? Isso só para introduzir para vocês aqui o nosso caso clínico. Acho que vários de vocês, quando fizeram o trabalho, chegaram a ver as figuras, tá? Aqui a gente tem figuras de pessoas e crianças acometidas por osteogênese imperfeita. Como vocês todos bem viram e responderam muito adequadamente, a osteogênese imperfeita, depois eu vou entrar um pouco mais no quadro clínico, né, que vocês colocaram, ela tem formas diferentes de gravidade. E a característica principal é a fragilidade óssea, tá? A gente vai ver que tem outras, vocês responderam bem que tem outras, né? Mas aqui eu mostro tipos diferentes, tá? Então, vocês veem pessoas com idades diferentes afetadas. Aqui, um recém-nascido muito afetado, provavelmente a forma 2, que é letal, ela não é compatível com a vida. E aqui, provavelmente, a forma 3, ou 4, nesse caso aqui, que costumam ser mais benignas. Provavelmente a 3, porque a 4 e a 1 costumam dar sintomas mais tarde, tá? Só um pouquinho. A Ellen diz que está com dificuldades no áudio. Mais alguém com dificuldades no áudio? Eu vou continuar. A Natácia está ali. Ela vai me avisar se a gente continua ou não, tá? Bom, aqui também tem um pouco de as imagens radiológicas. E o que mais chama a atenção, então, são os ossos encurvados. Essa é a forma 3, essa que eu dei para vocês de exemplo. Então, a gente pode ver esses ossos encurvados, deformados, muitos com resquícios com calos ósseos de antigas fraturas.
e que é uma das características mais importantes da osteogênese imperfeita. Para a gente fazer, ó, aqui tem a forma bem grave, a osteogênese tipo 2, que a gente vê, olha só, quase não se enxergam os membros superiores e inferiores, uma desproporção muito grande entre o crânio e o resto do corpo, e essa é a forma letal. E aqui as outras características que podem acompanhar, que é a esclera azulada e a dentinogênese imperfeita. Fazendo, então, uma conexão com aquilo que nós vimos no caso clínico, tá? Eu coloquei, então, algumas coisas aqui, elas estão em inglês ainda, boa parte eu tirei de um site de apoio à osteogênese imperfeita, mas eu achei as informações dele super boas, então eu trouxe para a gente discutir um pouquinho, fazendo, então, uma ligação com o caso clínico que vocês responderam, tá? Então, que nem eu falei, a característica principal, e a gente deve sempre ter esse diagnóstico em mente em ossos que se quebram rapidamente, tá? Com facilidade, desculpa. E também ela é conhecida como ossos de cristal em português, tá? Então, a mesma coisa. Então, além das fraturas, muitas vezes as pessoas afetadas têm fraqueza muscular, uma dificuldade auditiva, que vai acontecer mais tarde, principalmente por causa dessa fragilidade nos ossos da orelha, fadiga, frouxidão ligamentar, ossos encurvados, escoliose, as escleras azuis, a dentinogênese imperfeita e baixa estrutura, tá? E o problema pulmonar restritivo pode acontecer e é uma das principais causas, muitas vezes, de complicações e, às vezes, morte, tá? Então, como vocês viram, essa osteogênese imperfeita é causada por um erro, e é um erro de uma mutação única. Única, que eu quero dizer, uma mutação em um gene, que afeta, então, a produção de colágeno nos ossos e nos outros tecidos. Então, isso explica porque, além dos ossos, a gente vai ter uma série de outras consequências, todas elas relacionadas a esse erro no colágeno. Quando eu digo mutação única, porque é uma mutação em um único par de bases, em uma única dessas letrinhas que são responsáveis pela formação do colágeno, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplinho para a gente entender melhor como é que funcionam essas mutações no colágeno. Então, o que nós temos aqui? Como é que acontece, como é que se forma o colágeno nos humanos? Então, a gente tem primeiro uma cadeia precursora, depois, essa cadeia precursora, ela é organizada em uma hélice tripla, que vai formar o que é o procolágeno, tá? Essas pontas aqui, elas são cortadas, e de forma que se forma, então, a cadeia de colágeno, e essas cadeias de colágeno, então, são organizadas em feixes que vão formar as fibrilas de colágeno e depois as fibras de colágeno, tá? Tudo isso aqui para explicar como que uma mutaçãozinha num único par de bases pode atrapalhar tudo, tá? Então, aqui a gente tem um esquema, aqui está o núcleo da célula, a gente, então, tem a síntese dessa cadeia de procolágeno, e aqui, cada cadeia de procolágeno tem uma sequência específica de aminoácidos que são codificados por esse código genético, tá? Então, se nós tivermos uma alteração, principalmente nessas prolinas aqui, nós podemos ter uma alteração bastante grave que vai impedir que esse procolágeno se organize em moléculas, naquelas triplas hélices, tá? E aqui a gente tem um esquema um pouco melhor, tá? Então, nesse procolágeno, e
o que significa que essas mutações podem levar a alterações e essa cadeia de procolágeno depois de colágeno não são corretamente organizadas. Então, por isso a gente tem o que a gente chama de efeito dominante negativo, ou seja, mesmo que a pessoa tenha uma mutação e no outro cromossomo ela seja normal, na hora de organizar essas triplas hélices aqui, essas hélices, esses feixes, uma só que fique desorganizada vai atrapalhar a formação das outras, tá? Então, por isso, a maioria das osteogêneses imperfeitas tem a herança dominante, como a gente viu nesse caso clínico, tá? Então, voltando assim aos aspectos mais médicos. A osteogênese imperfeita, então com a sigla OI, ela tem uma expressão clínica variável e ela está atualmente classificada em 8 tipos diferentes na literatura médica. E elas vão variar de acordo com a gravidade, desde uma forma letal, que é a osteogênese 2, até formas muito leves com sintomas clínicos pouco evidentes, tá? A chance de que uma pessoa dessas apareça como é que eu vou dizer, num serviço médico especializado, vai depender muito da gravidade, o grau de gravidade dessa doença, tá? Então, tem pessoas que vão ter muito poucas fraturas, enquanto que as pessoas com as formas mais graves são mais facilmente identificadas, tá? Como essa informação eu tirei de um site americano, nos Estados Unidos se estima que existam entre 25 mil e 50 mil pessoas afetadas. Então, é uma doença rara, mas quando a gente vê os números absolutos, esses números absolutos podem ser grandes. E essa variação de estimativa entre 25 mil e 50 mil varia muito pelo fato de que formas leves podem passar sem um diagnóstico claro. Se ninguém pensar em osteogênese imperfeita em pessoas com alguma sensibilidade a fraturas ou outras alterações de colágeno, elas podem ficar sem diagnóstico, tá? Então, a parte genética, tá? A maioria dos casos é causada, então, por uma mutação dominante, que nem eu mostrei para vocês ali, no colágeno, nos genes de colágeno tipo 1, colágeno 1 ou 2, tá? Colágeno 1 A1 ou A2, tá? Depois, mais recentemente, tem se identificado também formas que são formas recessivas e que podem atingir outros genes relacionados com a formação de cartilagem. Como ela é uma doença autossômica, ela atinge tanto homens como mulheres e também ela não tem diferença entre grupos étnicos. Mais ou menos 35% das crianças sem osteogênese imperfeitas nascem em famílias que não têm história, que é o que eu coloquei nesse caso clínico de vocês, que eu disse, puxa, a pessoa ficou intrigada, porque ele leu que é autossômico dominante e aparece numa família que não tem história. Então, vocês aí têm razão, tem duas possibilidades de resposta. Existem algumas formas recessivas, tá? Entretanto, no caso de vocês, a resposta mais adequada seria mutação nova. Ou seja, uma mutação que acontece no material germinativo do pai ou da mãe, a gente não sabe, e que pode ser passada adiante, tá? Porque a forma 3, a maioria das vezes, é autossômica dominante. Mas vocês têm razão também que deve ser suspeitada uma forma recessiva, que também existe em osteogênese imperfeita. Se for recessiva, muitos de vocês colocaram corretamente, o risco de recorrência é de 25%, porque os pais são heterozigotos. Aí, nesse caso, se a gente suspeita de recessividade, é importante depois fazer uma confirmação por diagnóstico molecular para poder fazer o aconselhamento.
Nas formas dominantes, o risco é um pouquinho aumentado em relação, um pouquinho não, é aumentado em relação à população, vai de 1 a 6%, porque algumas dessas pessoas são o que a gente chama de mosaicos. Essas pessoas têm, muitas vezes, linhagens normais, mas podem ter, na linhagem germinativa, maior frequência de mutação. Então, elas não são afetadas, mas podem ter uma chance de 1 a 6% de terem filhos afetados. A outra coisa que tinha no caso de vocês é como é que a gente faz o diagnóstico, tá? Como é que deram o diagnóstico mesmo sem ter feito a análise molecular. Porque a maior parte das vezes, o diagnóstico é baseado nos sinais clínicos e na observação dos raios-x, tá? Mas, mesmo assim, mesmo sendo clínico e com raio-x, é importante a referência para um centro especializado ou um serviço especializado onde exista um geneticista que possa ter certeza desse diagnóstico clínico, tá? Então, em alguns casos, é possível, então, é disponível a testagem genética para a confirmação do diagnóstico, seja por análise do colágeno ou por análise genética para o estudo do DNA. Tá? E isso é importante principalmente para a definição de tipo e para o aconselhamento genético com relação a futuras gestações. Então, de novo, como eu falei, a classificação depende da história familiar, do quadro clínico e da informação sobre os raios-x. Então, nesse caso, vocês sabiam que era uma criança que já desde o início da vida tinha fraturas, tá? O quadro clínico era bastante, não letal, mas bastante grave, tanto que mesmo na internação ela teve uma fratura, tá? Mas uma coisa importante é o seguinte, mesmo dentro do mesmo tipo, a gravidade pode variar, tá? E mesmo dentro de uma família. Então, nem todas as características vão ser claras na mesma pessoa. Nem todas as pessoas vão ter escleróticas azuladas, algumas vão ter mais sensibilidade para fraturas, outras menos. Então, mesmo dentro de um tipo, ou mesmo dentro de uma família, a história pode variar. As questões, então, características e que pode importar na análise clínica. Tá? Então, a baixa estatura. Como é uma desordem, uma alteração que envolve o colágeno, os tecidos podem ser fragilizados, tá? Então, aumento da mobilidade articular, fragilidade da pele, fraqueza muscular e isso de ter as articulações hipermóveis, tá? Existem outras doenças de colágeno, por exemplo, uma delas é síndrome de Marfan, que vocês não precisam guardar esse nome, síndrome de Ehlers-Danlos, que podem ter essa característica de fragilidade nas articulações da pele, mas não costumam cursar com a fragilidade óssea, ou seja, as fraturas frequentes, tá? Mas por aí vocês podem ver que dependendo da forma, o diagnóstico diferencial pode ficar menos claro do que esse caso que eu dei para vocês, tá? Então, por causa dessa fragilidade de tecido conjuntivo também, sangramentos, manchas arroxeadas por batidas são frequentes, tá? Aumento de fragilidade também pode levar a sangramento em nariz, tá? E um sangramento acentuado a partir de machucaduras, tá? Essa perda auditiva, uma perda de condução auditiva, ela pode começar na infância, mas em torno da metade dos adultos vão ter surdez de condução, tá? E problemas, então, de respiração, que nem eu falei para vocês, por causa
das deformidades na caixa torácica e também, finalmente, escoliose e outras alterações na coluna. Então, vocês veem que tem uma série de outros problemas, além das fraturas que podem estar presentes junto com a osteogênese imperfeita. Então, o tratamento, tá? Era uma das perguntas que eu tinha colocado, e vocês responderam muito bem, tá? E eu vou, então, salientar algumas questões importantes. Então, além do cuidado na atenção primária, muitas vezes outros especialistas são necessários e o atendimento ideal é multidisciplinar. E a questão da reabilitação com fisiatras e depois fisioterapeutas é muito importante, tá? Então, a fisioterapia tem um papel fundamental e a terapia ocupacional também no tratamento a longo prazo desses indivíduos. Então, os objetivos a longo prazo são focalizados, ou seja, são direcionados, para a minimização da chance de fraturas, a maximização, ou seja, a melhoria de mobilidade, o objetivo de dar o máximo de função independente e cuidados de saúde geral, como nós vimos antes. Então, a terapia física, seja por fisioterapia, por educação física ou por fisiatria, inclui exercícios seguros. Então, nós temos que imaginar que são pessoas que têm fragilidade óssea, então todos os exercícios têm que ser direcionados para isso. Mas é muito importante exercícios. Você sabe muito bem que qualquer osso, se a gente para de mobilizar, a chance de fratura aumenta. Então, a saúde óssea, ela passa por a estimulação física adequada. Então, esses exercícios, com o profissional especializado, incluindo, por exemplo, natação, é muito importante, tá? Então, exercício físico permanente e estimulação física. Bom, também os cuidados específicos para os ossos quando eles estão fraturados. Muitas vezes também suportes para as pernas, joelhos, pulsos que sejam de acordo com necessários. Algumas vezes é necessária também a cirurgia ortopédica com implante de suporte para os ossos longos, seja nas pernas ou nos braços, tá? Nós vamos ver depois, estão em fase experimental, mas em protocolos já adiantados, medicações que podem auxiliar a fortalecer os ossos, tá? E também acessórios para apoio, como andadores, cadeiras de roda em casos mais extremos, ou mesmo bengalas, ou outros tipos de suporte para a maior independência de mobilidade e compensar a fraqueza ou mesmo a baixa estatura, tá? Nas medicações, então, é o que eu falei para vocês, no momento a gente não existe cura, mas há vários tratamentos sendo estudados, tá? Então, os bifosfonatos, tá? Que nem alendronato, pamidronato, estão sendo usados e eles diminuem a atuação dos osteoclastos, dessa forma promovendo um maior fortalecimento dos ossos, tá? Também se tem tentativas, protocolos com hormônio de crescimento, aumento de ingesta de vitamina D, mas que nem eu falei para vocês, atividade física é importante e protocolos com isso também estão sendo analisados para orientação da melhor atividade física, tá? E também potencial para futuros aí, o pessoal que trabalha em laboratório, em genética, em pesquisa,
genética há um potencial para terapia gênica, ou seja, substituição do gene afetado por gene normal. Tá? Então, essa seria uma promessa a mais longo prazo. O prognóstico. O prognóstico varia muito de acordo com o número, o tipo e a severidade dos sintomas. Tá? As pessoas com sintomas moderados a leves a moderados, geralmente a expectativa de vida não é afetada. Agora, os que têm sintomas mais graves podem ter, então, uma expectativa diminuída de acordo com a gravidade disso, e as formas mais graves, então, como eu falei, geralmente ocasionam a morte no nascimento, no caso do tipo 2, ou durante a infância, e a outra consequência mais grave é a falência respiratória, seria a causa mais comum de morte para pessoas com osteogênese imperfeita, e a segunda causa é trauma acidental, tá? Por isso que eu cheguei a falar para vocês, né, uma das perguntas é assim, situações de emergência e como orientação de hospital, porque o trauma por acidente é muito mais grave. Então, o acidente de carro é muito mais letal para uma pessoa com osteogênese imperfeita, quedas, do que uma pessoa sem essa alteração de colágeno. Tá? Então, atualmente, a maioria dos adultos e crianças que têm osteogênese imperfeita podem levar vidas produtivas e bem-sucedidas, ir à escola, desenvolver amizades e outras relações, ter carreiras, ter família, depois a gente vai ver, participar em esportes e outras atividades recreacionais e serem membros ativos de suas comunidades. Então, isso é muito importante, porque dentro da portaria das raras nós vimos que é importante a questão da inclusão e da inserção social desses indivíduos. E quando a gente transmite as informações para os pais, é importante saber que esse prognóstico de uma vida inserida e produtiva dentro da sociedade é fundamental. Então, a questão do manejo da osteogênese imperfeita, nós vimos ali vários exemplos, né? Mas então, a questão importante de treinamento dos pais de como trabalhar com os seus filhos, né? E quais são os movimentos seguros para orientar os pais, tá? Então, as fases mais difíceis são realmente a infância e a pré-adolescência, né? São os mais difíceis, porque a colaboração das crianças, a vontade das crianças de brincar e etc. é mais difícil, tá? O crescimento e as modificações hormonais podem modificar a frequência das fraturas, que podem diminuir com o passar do tempo, à medida que os ossos vão completando a sua maturação, tá? E crianças e jovens têm que aprender quais atividades são mais adequadas e quais eles devem evitar para o seu desenvolvimento mais adequado, tá? Então, como eu falei, o número de fraturas tende a diminuir à medida que entram na vida adulta, tá? E práticas de saúde gerais que incluem não fumar e manter um peso adequado. É fundamental o controle de peso em pessoas que têm esse tipo de alteração, tá? Eu vi aqui agora que a Ingrid acabou de perguntar se que tem a ver com o risco de transmissão, se pode ser esporádico, e a resposta é sim. Na maioria dos autossômicos dominantes graves, a ocorrência é esporádica. Obrigada por perguntar. Desculpa, agora corrigindo, não foi a Ingrid, eu vi a Ingrid e só disse que estava ouvindo bem, foi a Ellen que perguntou isso. Então, Ellen, espero que eu tenha respondido a tua pergunta, que assim, tem várias formas esporádicas. Então, para completar, eu coloquei aqui alguns
mitos e fatos, e os mitos e fatos são, na maioria, perguntas que podem vir dos pais ou dos profissionais de saúde, tá? Então, mito, um bebê com osteogênese imperfeita deve sempre ser carregado num travesseiro e deve se desencorajar de ser mobilizado. O fato é que devem haver, então, por isso, os pais devem ter técnicas de manejo e precauções, mas os bebês devem ser tocados e eles têm que aprender a ter movimento independente na melhor quantidade possível. Por isso, o atendimento deve ser multidisciplinar, de forma que essas técnicas sejam ensinadas para os pais. Então, aquilo que eu falei, imobilidade aumenta a perda óssea, diminui a massa muscular, levando a progressivas e mais complicadas fraquezas, fragilidade óssea e mais fraturas. Outro mito, que está no caso clínico, por isso que eu selecionei, tá? As fraturas causadas por osteogênese imperfeita podem facilmente ser distinguidas daquelas causadas por abuso por parte de pais, familiares ou outros. A realidade é que não é tão simples assim. Em casos mais leves, crianças com osteogênese imperfeita podem ter todos os tipos de fraturas, incluindo, espinhais, tá? Espinão. De costelas, de crânio e fraturas incompletas ou de deslocamento, tá? Então, muitas vezes, distinguir osteogênese imperfeita de abuso não é muito fácil, tá? Então, por isso que eu coloquei, e às vezes é nos dois sentidos. Então, nos dois sentidos eu quero dizer o seguinte, que algumas crianças com osteogênese imperfeita, especialmente nessas formas esporádicas, tendem a ser interpretadas muitas vezes como abuso, tá? E nesse caso, talvez um fator que foi fundamental é que durante a internação a criança teve uma outra fratura. Mas muitas vezes são crianças que choram muito, né? Que elas vêm à consulta por choro incessante e se descobre que elas têm fratura, e aí muitas vezes o primeiro diagnóstico que se pensa é abuso, tá? Então tem que ser feita o diagnóstico diferencial de osteogênese imperfeita. E a recíproca é verdadeira. Às vezes a gente fica, osteogênese imperfeita, mas a gente tem que suspeitar também de abuso, e por isso a visualização radiológica, a análise da densidade óssea, e um especialista, muitas vezes, junto com o serviço social, é importante para fazer o diagnóstico diferencial, tá? Então, às vezes, não é tão simples assim, tá? Outro que é simples, a gente já respondeu, mas de qualquer maneira, que a osteogênese imperfeita, como fala em osteogênese, só afeta os ossos. Não. Ainda que os ossos frágeis seja a marca registrada da osteogênese imperfeita, existem outros problemas em que a gente deve estar atento, tá? Para fazer condutas preventivas e também orientar os pais ou os profissionais do sistema da atenção à família, no caso de vocês serem teleconsultores, estarem atentos para isso na orientação dos profissionais, tá? Outra coisa que nós já sabemos, tá? Então, a explicação é longa, e essa apresentação fica com vocês, mas assim, que isso pode ser diagnosticado ao nascimento. Não, só as formas mais graves, tá? E algumas vezes, olha só, a osteogênese tipo 1, que é a forma mais comum, e uma das mais leves, é raramente diagnosticada ao nascimento, a menos que a gente já tenha um pai ou uma mãe, um dos progenitores afetados, que aí já se pensa sobre isso, tá? E a recíproca também é verdadeira. Alguns casos só foram diagnosticados depois que uma pessoa teve uma criança com osteogênese tipo 1 e se foi verificar na família e se viu que o pai ou a mãe tinha uma história de ter fraturas. Às vezes a gente olha, tem
tem a questão de ter delitos com suscetibilidade a cáries, e às vezes a questão da surdez. Então, como eu falei para vocês, como o diagnóstico é muito variável com as manifestações clínicas, uma história familiar cuidadosa é importante, tá? Outro mito, há pessoas que têm osteogênese imperfeita não podem ter filhos, tá? Então, nos homens e tanto nas mulheres, tanto um como o outro, a osteogênese não afeta a fertilidade, tá? Ou seja, muitos homens e mesmo mulheres que têm osteogênese imperfeita podem ter filhos, só que as mulheres durante a gravidez podem ter complicações durante a gravidez por causa dos problemas esqueléticos, e então é importante que as pessoas jovens recebam informação sobre a sua condição e sobre assuntos da reprodução, ou seja, que elas são férteis e que a gestação tem que ser planejada. Como muitas são autossômicas dominantes, significa que uma pessoa que tem a osteogênese imperfeita e a forma seja autossômica dominante, que ela saiba que aí o seu risco de recorrência é de 50%. Tá? De novo, isso tem a ver com o que eu falei, todas as crianças de uma pessoa que tem osteogênese imperfeita terão osteogênese imperfeita. Não, quando a osteogênese imperfeita é autossômica dominante e um dos progenitores é afetado, o seu risco é de 50%, tá? E aí, para aconselhamento genético, a gente costuma apresentar folhetinhos e explicar, e esses folhetinhos, eles estão num site que eu passei para vocês na semana passada, que tem informações para a população em geral sobre isso, tá? Então, nas formas mais raras, que são autossômicas recessivas, o risco é de 25%, tá? Pais normais que tiveram uma criança e a gente supõe que seja esporádico ou mosaicismo, a gente dá um risco empírico de 1 a 6%. E com isso, então, esse risco a maioria de vocês acertou, e eu, então, encerro aqui, agradeço, e fico à disposição para perguntas que vocês ainda tenham, né? Como eu falei, eu já corrigi os casos clínicos que vocês enviaram, depois eu vou passar as avaliações, mas todos que entregaram, em princípio, responderam adequadamente e um nível satisfatório, e eu fico muito feliz pelo esforço de vocês.